Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: meu marido é um crente estranho, ele se satisfaz em viver um relacionamento raso com Deus. Em contrapartida, o meu maior anseio é viver inteiramente para o Senhor. Enquanto busco estudar a Bíblia, ele diz que tudo isso é besteira. Eu tô sempre sozinha nos eventos da igreja. Meu esposo é uma geladeira espiritual. Eu não suporto mais isso. O que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar não está nem aí para se relacionar com Deus? Como admirar um homem que não quer nada com Jesus? É possível que haja acordo entre os cônjuges quando um deles ama demais ao Senhor e o outro se contenta com migalhas? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Hoje no programa você concorre ao CD Tudo Novo do Regis Danese. Tudo novo com Regis Danese. Tem um CD O Dono do Poder da Beatriz, o Dono do Poder. Para você que liga 2461-0093 e participa comigo. Pra turma que está no Facebook, já está no Facebook da 93 FM, já está ali, já postamos aqui uma foto, Marcela Bastos, o meu paizinho e eu, nesta foto aqui no nosso Face da 93 FM, sob a qual você pode trazer sua opinião, seu depoimento, dizer que você está ligado no nosso Debate 93, pode até falar de onde você está ouvindo a gente. Você está concorrendo hoje a um DVD da Aline Barros, o DVD Na Estrada da Aline Barros, que é ligue 2461-0093. Entre no Face da 93 FM agora e participe. Domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Com a gente no programa de hoje o pastor Pedro Rodrigues, ele é coordenador executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a seção Carioca. Bom dia, seja bem-vindo, pastor Pedro. O senhor destacou a frase: meu marido é um crente estranho. Por que o senhor destacou essa frase, hein, pastor Pedro? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. A ouvinte que manda um e-mail coloca a questão do marido ser estranho por parecer uma geladeira, ser frio. E a palavra de Deus fala em relação a isso, lá em Apocalipse 3, e um pouco diferente, mas dizendo a mesma coisa. Aquela igreja não era nem quente nem fria, era morna. E creio que o marido dessa nossa irmã, ele é exatamente assim. E a palavra de Deus, nesse texto de Apocalipse 3, diz que porque aquela igreja não era nem quente nem fria, era morna,
Deus estava prestes a vomitá-lo, né? Então, eu creio que hoje vivemos um tempo de muita frieza espiritual. A gente que chega na igreja para receber as bênçãos apenas de Deus, gente que chega para negociar com Deus, mas que não está muito aí para Deus. Ela destaca que ele não tem contato com a Bíblia, e quando ela se aprofunda em ler a palavra, ele diz que isso é besteira. E como é que podemos considerar uma pessoa crente que não gosta de ler a palavra de Deus, se a palavra de Deus é a regra de fé e prática de todo crente? Não tem como, né, JR? Tá difícil. O pastor Rômulo Rodrigues está aqui com a gente hoje também, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Beier, onde hoje à noite, com a graça de Deus, teremos um grande culto de louvor a Deus, com a presença de pessoas maravilhosas que estarão cantando: Arielle Bonatti, William Nascimento, o Ministério Sarando a Terra Ferida, a pregação do querido reverendo Rui Barbosa, que estará lá ministrando a palavra, a equipe da 93 estará lá, e se Deus quiser eu também estarei lá com muita alegria. Pastor Rômulo, crente estranho tem uma quantidade razoável, né? Crente estranho. Opa, o senhor conhece algum crente estranho? Um só não, um monte, né? Temos alguns, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguns. No contexto que a nossa ouvinte diz aqui, ela define do ponto de vista dela o que seria um crente estranho. O pastor Pedro já introduziu esse assunto aqui, inclusive a frase que segue diz: ele se satisfaz em viver um relacionamento raso com Deus. O que o senhor pensa sobre esse assunto? Bom dia, gente, em primeiro lugar, pessoal da mesa, JR, você querido que nos ouve aqui nesse programa. Eu penso o seguinte: quando a gente fala de frieza espiritual, que seria o mesmo de um crente estranho nesse sentido, aí ela está se referindo a um crente estranho nesse aspecto, né? O cara é frio espiritualmente. Me veio à mente o seguinte: são 3 os motivos que geram frieza espiritual na vida do crente. O primeiro, a falta de manutenção da própria vida espiritual. A vida espiritual tem que ter a sua manutenção, que são coisas tão básicas, tão fundamentais: ler a Bíblia regularmente, ter o seu momento com Deus, devocional, ter seus momentos de oração com Deus, estar em comunhão com os irmãos na igreja, entre outras coisas. Esses elementos, eles vão dando manutenção e vida à vida espiritual das pessoas. Quando você negligencia isso, você vai esfriar espiritualmente. A primeira razão é essa. A segunda, eu diria, as circunstâncias podem gerar esfriamento espiritual também. São circunstâncias, situações da vida que às vezes o indivíduo se deixa abater por isso e esfria espiritualmente. Mas eu quero pontuar uma terceira causa de esfriamento espiritual, que é a falta de conversão mesmo. Tem gente que é frio espiritualmente porque, na verdade, nunca teve relacionamento com Deus, nunca teve vida com Deus. Tem com a igreja até, é inserido em contextos. Aliás, irmãos, diga-se de passagem, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, que se deixam enganar pelo fato de estarem inseridas no contexto social da igreja, mas não tem relacionamento com Deus, sequer se converteram um dia. Então, quando você vai buscar alguma coisa, frutos, quando você quer perceber algum tipo de vida com Deus, você não encontra, porque nunca foi convertido. Então, para mim, essas 3 causas, elas merecem uma certa atenção como causas geradoras de frieza espiritual. Reverendo Marco Antônio de Oliveira, pastor da Igreja Metodista de Iguaba Grande, muito bom dia, seja bem-vindo. Meu querido irmão, concorda com o que disse o reverendo Rômulo, com o que disse o pastor Pedro? JR, é uma alegria revê-lo, que Deus nos abençoe. Um abraço para cada irmão, para cada ouvinte que está nos ouvindo nessa manhã tão gostosa, nublada, mas tão gostosa. Eu concordo em gênero, número e grau que os colegas acabaram de falar. Somente acrescentando ou destacando um ponto muito importante, ou seja, a experiência espiritual que a gente tem na vida, uma primeira experiência, ela precisa ser renovada.
Ela precisa ser alimentada com outras experiências. Caso contrário, a tendência é que no decorrer dos anos, algumas pessoas passem por aquilo que a gente chama de esfriamento espiritual, que é a perda do primeiro amor. Nós fomos chamados para viver uma radicalidade no segmento de Cristo. Por isso que o Senhor, em Mateus 5, nos diz de forma muito enfática que nós somos sal e luz dessa terra. Isso impõe sobre nós uma vida espiritual sempre viva, sempre mostrando algo diferente, impactante. Então, quando eu não alimento essa experiência espiritual, a tendência é que esse sal vire insípido e essa luz tenda a se apagar. Tudo bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida, em Itaguaí. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR. É um prazer estar aqui nessa seleta mesa com esses debatedores, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Eu vejo que na igreja evangélica está ocorrendo um fato que ocorrera na Igreja Católica Apostólica Romana. Quando você perguntava a alguém se era católico, a pergunta era: você é praticante ou você não é praticante, né? E dentro das nossas igrejas hoje em dia nós temos os crentes praticantes e os não praticantes, aqueles que são frequentadores de culto e aqueles que têm um relacionamento com Deus. Quando você pega a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele preza muito a questão do relacionamento entre a igreja e entre a pessoa dele. Mas o que nós vemos hoje são pessoas que não estão querendo efetivamente ter um relacionamento, porque ter relacionamento implica muitas vezes em abrir mão da sua própria forma de agir, da sua própria forma de ser, em prol de algo maior. Então eu concordo aqui, não tenho mais o que acrescentar, porque já foram colocadas aqui palavras muito sensatas e muito sábias acerca dessa questão, mas as nossas igrejas hoje estão cheias de crentes estranhos, né? Crentes que tem pastor não também estranho, não tem os pastores estranhos? Com certeza. Tem gente ou não? Tem, pastor Pedro? Tem? Com certeza. É mesmo? Tem, pastor Rômulo? Eu acredito que no fundo, gente, todo mundo tem lá o seu grau de estranheza. mesmo, de perto ninguém é muito normal. Eu acho que o grande problema é quando alguns sacerdotes se tornam como os filhos de Eli. São os profissionais do ministério, não tem nenhum relacionamento com Deus, às vezes são bons pregadores por uma questão de oratória, boa performance, mas não tem experiência nem comunhão com Deus. Aí é o perigo maior ainda, né? Olha aí, minha gente, aqui a nossa ouvinte diz o seguinte, que ele se satisfaz em viver um relacionamento raso com Deus. Em contrapartida, o meu maior anseio é viver inteiramente para o Senhor. Enquanto busco estudar a Bíblia, ele diz que tudo isso é besteira. Estou sempre sozinha nos eventos da igreja. Meu esposo é uma geladeira espiritual e eu não suporto mais isso. Esta última frase destacada pelo pastor Rodrigo. O que quer dizer isso, minha gente? Se você ouvisse isso, você entenderia o quê? O que está por trás desse tipo de reflexão? Qual a sua opinião sobre este assunto? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu precisava falar com você. Wilson, eu não perco um debate da 93. Meu problema é não ter um computador ou um telefone para falar com o JR. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem na garrafa. Isso! Wilson, me ajude! Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Muito bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Que bom que eu não preciso mandar a garrafa pra você, né, J.R.? Tranquilo, conexão total aqui, telefone, e-mail, aqui no Face, sensacional, muita gente participando aqui no Face da 93 FM. Olha aí, então vamos à pesquisa? Você acredita que é possível que haja acordo entre os cônjuges quando somente assim um deles quer se envolver com as coisas de Deus? A maioria dos nossos ouvintes, 79% deles afirmam que não tem como haver acordo não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e dizer, vamos ligar e participar. A sua opinião
pra gente é muito importante nessa hora, é sempre muito especial ter a sua participação na pesquisa 93 de hoje, que pergunta: você acredita que é possível que haja acordo entre os cônjuges quando somente um deles quer se envolver com as coisas de Deus? Vamos lembrar que nós estamos falando de cônjuges, ou seja, de pessoas que já são casadas. Não estamos falando aqui de noivinhos, de namoradinhos, nós estamos falando de pessoas casadas, já casou. E agora, minha irmã, como é que fica? No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Rodrigo, a frase que o senhor destacou é esta: meu esposo é uma geladeira espiritual, eu não suporto mais isso. Só para historiar para os nossos ouvintes que ligaram o rádio agora e que passaram a nos acompanhar já com o bonde andando, que a nossa ouvinte mandou esse e-mail. Ela diz que o marido dela é um crente estranho e eles satisfazem viver um relacionamento raso com Deus. Em contrapartida, ela afirma: meu maior anseio é viver inteiramente para o Senhor. Enquanto busco estudar a Bíblia, ele diz que tudo isso é besteira. Estou sempre sozinha nos eventos da igreja. Meu esposo é uma geladeira espiritual e eu não suporto mais isso. Que pensa o senhor do seu destaque, pastor Rodrigo? Olha, JR, é um jargão muito comum que nós escutamos aí. Geladeira espiritual, na verdade, é uma conotação para alguém que não tem um grau de espiritualidade, que é frio nas questões de Deus, que é frio nas questões da palavra do Senhor, que é uma pessoa que leva o evangelho numa filosofia, deixa a vida me levar e eu vou empurrando com a barriga e vamos ver o que vai acontecer. Eu queria aproveitar o ensejo para pontuar uma questão que é interessante, porque nossas igrejas estão permeadas de pessoas que têm o mesmo problema que essa ouvinte. Eu não sei se os pastores conhecem, mas eu particularmente conheço pessoas que vivem procurando: pastor, olha, eu tô com dificuldade, meu marido é assim, meu marido é assado, tá com dificuldade em casa porque ele não me acompanha. E aí eu quero aproveitar o ensejo aqui, obviamente aqui essa irmã já está casada, nós vamos obviamente ajudá-la aqui, mas tudo começa nas bases, e aí nós temos aí uma juventude dentro da igreja, nós temos aí uma série de questões que nós pastores temos que atentar, porque tem muita gente se deixando levar: não, mas ele é bonito, mas ele é assim, mas ele é assado, ele tem um dote assim, tem um dote assado. Ele é o único. Então, ele é o único. E aí que apareceu. Embarca numa situação: não, vou mudar ele mais tarde, eu vou convertê-lo, então eu vou fazer com que ele seja crente mais tarde. Isso é a maior furada da face da terra, né? Você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Deus tem sempre o melhor da terra. Eu entendo que a bênção do Senhor não acrescenta dores. E para quem já casou? No caso dessa mulher aqui, ela diz que não suporta mais. Eu entendo. Paulo fala aos Coríntios o seguinte: não existe tentação que venha sobre nós que não seja humana. Antes Deus dará o livramento. Eu entendo que Deus está com ela nesse negócio e não é por isso que ela vai dissolver o casamento dela. Eu entendo que Deus permitiu isso sobre a vida dela para que ela venha talvez ter uma vida mais aguçada de oração também, porque eu entendo que tudo ocorre com o propósito de Deus, nada é dissonante, Deus tem uma consonância fantástica em tudo. Então, minha irmã, permaneça firme no propósito, continue orando por ele, que nós cremos que, obviamente, Deus pode intervir nessa ação aí. JR, eu estou preocupado com o e-mail dessa irmã, né? Me parece que ela está a fim de jogar tudo por alto e abandonar o casamento e aí tentando arranjar algumas desculpas bem assim, bem trabalhadas, né, inconscientemente. O meu marido não é crente adequado, para mim não busca o Senhor, então eu vou embora desse barco. Minha irmã, você está equivocada. Ainda que o seu marido, na sua avaliação, e parece na nossa avaliação, a partir do que você escreveu, não seja um crente com uma vivacidade espiritual, gostaríamos de ser, ele é um homem de Deus. E você deve louvar ao Senhor por isso. Ele é um homem de Deus. Pelo que ele precisa é de um avivamento espiritual. Mas eu quero levantar uma questão, JR. O que é espiritualidade viva? O
que é espiritualidade viva? Algumas pessoas acham que espiritualidade viva é alguém que fica lendo a Bíblia a todo momento, subindo no monte a todo momento, falando língua estranha 24 horas por dia. Quando a gente vai se confrontar, quando a gente se confronta com os textos evangélicos, a gente vai perceber que espiritualidade viva é algo que vai além disso, que desemboca numa ação transformadora de realidades distintas, realidades negativas, realidades opressoras, e essa pessoa tem tanta luz de Deus que ela transforma também socialmente essa realidade. Eu não sei se esse irmão, o esposo dessa irmã querida, vê nela uma radicalidade muito grande, no sentido de que é alguém que a todo momento está na igreja, a qualquer momento arranja uma desculpa bíblica para tudo, uma pessoa que vive na extremidade da fé, diaboliza tudo, né, pastor? E diaboliza tudo, boa expressão. Se torna difícil conviver com um tipo de pessoa assim, e talvez ele queira dizer para ela: mulher, não é tanto assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Eu não sei dizer, mas me parece que esse irmão está pedindo socorro também. Eu acho que um dos princípios mais interessantes de um debate é quando você consegue calçar as sandálias dos dois lados, né? Às vezes a gente é muito inclinado a ficar do lado de quem manda a cartinha, porque a gente sempre enxerga essa pessoa como gente que precisa de ajuda e a parte vítima da história. Mas é legal quando a gente olha o outro lado. Eu gostei muito, pastor, dessa abordagem, porque acho que a coisa mais antipática que existe, para mim, é alguém que se postula, é alguém que se coloca na posição de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que tem muita comunhão com Deus, que tem muito acima. Aí você outros, que está do lado dessa pessoa, de repente você não vê tudo isso. Eu acho que quem tem comunhão com Deus não precisa ficar falando, não precisa ficar jogando isso aí para as pessoas verem. De repente, essa postura da esposa está afastando o próprio marido. Eu conheço pessoas, pode parecer estranho o que eu vou dizer, tá bom, gente? Então, entenda. Eu conheço pessoas que não são pessoas de ficarem 2 horas orando, não são pessoas de ficarem lendo a Bíblia o tempo todo. Elas têm algumas deficiências nesse sentido. No entanto, a espiritualidade dessas pessoas se manifesta de uma outra forma. Às vezes alguém demonstra a sua espiritualidade sendo hospitaleiro, ajudando no serviço, tendo outras qualidades que não podem ser menosprezadas no contexto de espiritualidade. Então, se a gente pudesse conhecer esse marido, talvez descobríssemos nele qualidades espirituais também. Vamos então pesar, né, as duas coisas. Eu acho que o debate está indo num caminho muito legal. Vamos pensar, então, ser realmente esta irmã uma crente que quer uma vida com Deus muito mais ampla, e o seu marido caminhando agora já numa outra direção, realmente não tá muito aí para Deus. Eu vejo essa irmã também fazendo um pedido de socorro. Eu a vejo já, não sei se querendo uma desculpa ou não, mas já prestes a acabar com seu casamento. A palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, diz assim para nós, que o marido santifica, né, o não crente. O marido crente santifica aquele que é descrente. A esposa crente, sim, porque Paulo fala para os dois. E a esposa crente santifica o marido não crente. Eu acho que essa irmã, se este for o caso, não o caso que os pastores, os colegas já citaram, se este for o caso, essa irmã tem que realmente dobrar os seus joelhos, se colocar diante de Deus, porque Deus pode fazer uma grande obra na vida deste homem. Deixa eu ver se eu entendi os companheiros aqui, que eventualmente uma pessoa, vamos ver se é isso, hein? Se o risco é esse, que uma pessoa vivendo uma situação como essa, pode ser que do lado de fora apareça um camarada com toda a pinta de crentão, entendeu? Que diga para ela assim: olha, a sua vida e seu esposo é um freio de mão na sua vida espiritual. Você ao meu lado vai subir pelas montanhas e nós vamos ver as estrelinhas brilhando e vão parará, entendeu? É isso? Quer dizer, ela está aí agora ainda mais sensível
há uma questão do lado de fora, porque você imagina bem, as mulheres, os homens, todo mundo conversa o tempo inteiro. E eventualmente aparece alguém dizendo, não, meu marido é um homem de Deus, ele levanta de madrugada comigo, ele ora comigo, ele me leva e tal, não sei o quê, e ela olha para dentro de casa e fala, esse meu aqui é um freio de mão miserável, um camarada, isso é um peso morto. Aliás, eu acho que eu não estou conseguindo nem orar direito por causa do peso que esse homem tem. E eventualmente a tentação surja travestida de grande espiritualidade. Eu aprendi isso um pouco do que vocês compartilharam aqui. Existe esse risco, companheiros? Certamente. O pastor Rodrigo? Eu creio que o diabo ele nunca deixou de ser diabo e continua sendo diabo até hoje, ele não brinca em serviço. Então, se ele puder articular, ele pode articular um plano muito meticuloso aí para colocar essa irmã no grande laço, porque uma brecha, está muito claro aqui, acho que para todos os colegas debatedores, que existe uma brecha aberta aqui nesse casamento, porque ela quer efetivamente, ela, obviamente o pastor colocou que ela está gritando por socorro. Eu creio nisso também, que ela grita por socorro. Contudo, porém, ela está, em nossa visão aqui dentro de um e-mail que é muito pequeno, que é algo que é muito reduzido para nós termos uma compreensão maior. Em tese. Ela está forçando uma barra que esse marido não tem condições. Margaret Thatcher escreveu uma frase interessante sobre liderança, e é só para fazer uma adaptação. Ela escreveu assim: ser líder ser líder é como ser uma dama. Se você precisa provar que então você não é. Contextualizando essa frase para o meio evangélico, se você disser que é espiritual demais, então você não é, porque a espiritualidade ela é provada com ações e atitudes, e não com palavras frívolas e vãs, né? Eu oro muito, eu subo um monte, não. Muitas vezes a pessoa ora muito, sobe um monte, está na igreja 24 horas por dia, mas está com o coração podre que não perdoa o marido dentro de casa. Então a conversão genuína não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus trabalha no caráter, foi o que o pastor falou aqui. Caráter transformado é sinal de avivamento. É o que nós queremos. Você acertou em cheio. É mesmo, é? Você acertou em cheio. Olha aí. Porque esse é o risco que muitas irmãs correm na vida da igreja local. Na prática pastoral eu percebo muito isso. Algumas irmãs vêm me procurar, pastor, meu marido não busca, meu marido não vem na igreja, e a gente continua a conversa, depois mais alguns encontros, a gente percebe que um outro passarinho começou a tentar beliscar naquela pista. Naquela pista. E a irmã fica assim, será que não é Deus que está me mostrando outro lugar? Não é Deus, minha irmã. O seu casamento é para sempre. O divórcio é um acidente horrível na vida conjugal, que nunca esteve nos projetos de Deus. Tem que preservar o teu casamento. Há outros valores que você deve ver no seu marido. Ele provavelmente é um bom pai, é um marido carinhoso. E pelo que você está dizendo, ele não tem condições de assumir a condição de sacerdote da casa. Ok, isso não é um grande problema. Você vai ser sacerdotisa da casa, já que ele não pode ser. Largar o marido, não. Ora por ele vai ser avivado. De Copacabana, um ouvinte disse o seguinte: acredito que pode haver acordo sim, desde que essa ouvinte busque a Deus, e assim através da vida dela, Deus vai agir. Mas o esposo tem que estar com o coração aberto. Do Engenho da Rainha, ouvinte dizendo: eu passo por isso, mas eu persevero em oração, JR. Eu creio que Deus vai tocá-lo e ele vai se firmar assim como eu. Mas eu nunca pensei em desistir dele ou do meu casamento por esse motivo, afirma categoricamente uma de nossas queridas ouvintes aqui por e-mail, dizendo: saí da igreja quando conheci o meu marido há 10 anos, olha aí. Hoje luto para permanecer na igreja, mas ele não tem fé em nada. Isso até me assusta. E ele tenta fazer com que a minha fé seja abalada, mas nada tira a fé que tenho no meu Deus. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Muita gente acontece isso aqui, que é diferente do nosso e-mail. A pessoa vai para um relacionamento com alguém fora da fé, achando que vai trazer a pessoa pro balde, entendeu? E a pessoa pula fora do balde. Acontece muito isso, e essa ouvinte é mais um exemplo desse. Outro ouvinte aqui por e-mail: meu marido não me acompanha mais nos cultos, ele diz que é besteira ir à igreja, que podemos ser cristãos sem estar debaixo de uma liderança. Mas eu gosto, gente, de trabalhar na igreja. Meu casamento está afundando a cada dia. Olha aí, minha gente, a questão é séria. Agora, como é que uma pessoa, vamos lá, vamos pensar isso aqui na prática para exemplificar e para ajudar os nossos ouvintes. A pergunta que a ouvinte faz é: o que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar não está nem aí para se relacionar com Deus? O reverendo Marco Antônio já falou sobre a mulher assume, então,
o papel. Em alguns casos, quem vai assumir são os filhos. Em outros casos, quem pode assumir uma outra pessoa que mora ali naquela casa. É isso mesmo? Funciona assim? O que vocês pensam sobre esse assunto? Vamos ver aqui o destaque do pastor Rômulo já. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, pastor Rômulo, se o marido não assume o papel de sacerdote do lar, como é que fica? Olha, meus irmãos, esse ponto já foi ressaltado aqui muito bem. Lógico que o ideal é que haja uma liderança do esposo. Muito embora eu também pense que bom mesmo é quando os dois compartilham juntos isso, oram juntos, leem a palavra juntos, têm um nível de vida espiritual com Deus equivalente. Isso é o ideal, isso é o gostoso. Eu particularmente experimento isso desde o início da minha conversão, porque quando eu me converti, minha família toda se converteu no mesmo momento, num mesmo apelo, meus pais, eu e meu irmão, isso lá na minha adolescência. Então eu cresci vivendo a alegria de compartilhar com a minha família a mesma fé, as mesmas coisas. Isso é muito gostoso. Aí você se casa e aí o seu cônjuge também está nesse mesmo padrão, fala a mesma língua, é muito gostoso. Nós chamaríamos de situação ideal. Quando isso não acontece, aí a gente precisa lembrar do seguinte: a salvação é individual. Mesmo casado, eu não posso impor ao meu cônjuge, embora seja esposo ou esposa dele, um relacionamento com Deus. Aí vai chegar uma hora que ou eu preservo o meu relacionamento com Deus e entendo que eu preciso ficar firme para interceder por ele, para pedir a Deus pela vida dele, eu preciso me fortalecer para isso, ou eu presto atenção nesse aspecto aí, me fortaleço e acabo exercendo esse papel de sacerdote, de intercessor, de conselheiro, de ponderador, etc. Ou então eu afundo no barco junto. Entendi. Em geral, o marido tem o papel, a mulher tem outro, o filho tem outro. Hoje já vive uma confusão violenta. Às vezes a mulher quer assumir o papel do esposo, o filho quer assumir da mãe, enfim, essa coisa toda que eventualmente acontece, ou seja, já acontece isso de uma forma natural. No ponto de vista espiritual, então, se o marido não assume este papel, cabe à esposa, caso ela seja essa parte fiel aqui, caso seja ela essa pessoa que percebeu, aliás, se percebeu, é porque Deus já trouxe para ela uma oportunidade, ao mesmo tempo uma responsabilidade. É isso, gente? Sim. Eu creio que Pastor Pedro. Eu creio que esta mulher de Deus, ela deve, como já falamos, colocar os joelhos nos chãos, mas principalmente dar um testemunho de quem realmente tem um relacionamento forte com Deus. Porque quando temos esse relacionamento forte com Deus, nós vivemos uma vida de santificação verdadeira, não aquela fingida, mas mais verdadeira. Ou menos, aquela mais ou menos. Verdadeira, e o cônjuge certamente vai ver a diferença que está acontecendo com a sua esposa, e este marido, ele certamente vai mudar o seu ponto de vista e vai também querer a mesma coisa que aquela mulher que agora está feliz da vida e está vivendo uma vida de testemunho grande. Ele vai querer. Pelo certamente. impacto da vida dela, ele vai querer ter a mesma coisa. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, pois não, quem chamou? Pastor Rodrigo. A fala do pastor Pedro, a primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa,
ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O irmão tocou, que tem sido tocado aqui, em relacionamento profundo com Deus. Quem tem relacionamento profundo com Deus não fica jogando em rosto que é melhor do que ninguém, não fica colocando alguém contra a parede dizendo você é carnal e eu sou espiritual. Então é ganho sem palavra alguma. O homem chega em casa, tá lá, não quis ir pra igreja, chega aqui, a janta tá pronta antes de ir pra igreja, porque tem mulher que obviamente não tem sabedoria alguma, vai pra igreja, não faz a janta do marido, e aí como você quer ganhar o seu marido e fazer com que ele seja uma pessoa cheia do Espírito Santo se você não dá frutos do Espírito Santo dentro da sua própria casa? É um ponto que eu acrescentaria, JR, em relação a relacionamentos familiares, o momento atual nos impõe uma postura de negociação. Há alguns padrões estabelecidos da cultura de Israel ou da cultura do primeiro século, nós sabemos que esses padrões não conseguem se adequar a essa realidade atual. A situação ideal que o pastor destacou aqui, segundo o contexto bíblico do primeiro século, é que o homem assume essa condição. Mas nós sabemos que parece que na maioria dos casos, nas nossas igrejas, quem é o esteio da casa é a mulher. Tanto é que a maioria dos nossos membros, pelo menos na minha igreja, são membros femininos. Então parece que são elas que assumem, que têm uma vivacidade espiritual. Com uma geração, né? Por chamada, né? Exatamente. Então eu diria que a negociação é fundamental. Essa questão de papéis estabelecidos, pré-determinados, nem sempre funciona. A família tem que sentar o esposo, sentar o filho, olha, quem pode suprir essa área espiritual? Quem vai ficar com a área econômica? Negociação familiar. Eu detesto fazer compras em supermercado. Eu não vou. Então eu me sentiria extremamente. Mas o senhor não gosta de comprar ou o senhor não gosta de pagar? Eu não gosto de comprar para não pagar. Mas a minha dívida eu pago. Eu pago todas as minhas dívidas. Mas ir ao supermercado e me obrigar dizendo é papel do homem ir com a esposa fazer compra, tenha misericórdia. Não dá para mim. Eu prefiro mandar minha filha, minha esposa. Eu não sou chegado a isso, não. Enquanto ele fica em casa orando, tem misericórdia, senhor, livra essa conta grande. Agora, eu já tá amarra o demônio devorador, o devorador. A última ilustração aqui. A minha mãe, por exemplo, ela durante muito tempo ela segurou a nossa casa em oração. Meu pai, ele não era convertido, depois ele se converteu, estava ainda vivendo uma vida muito complicada em termos de evangelho, mas minha mãe permaneceu firme em oração durante anos. E chegou um dia que meu pai olhou e falou assim, não dá mais, eu tenho que tomar uma postura diferenciada. E aí começou a caminhar efetivamente com minha mãe, e até hoje, mais de 20 anos estão convertidos e caminhando na casa do Senhor. Então, por isso que eu digo, para essa mulher, é possível sim. O ouvinte diz o seguinte na frase que segue aí, vocês estão acompanhando frase a frase: como admirar um homem que não quer nada com Jesus? Como admirar? Quando a mulher perde a admiração, ela perde o respeito, ela deixa de honrar, e muita gente acha que o homem mais quer é uma mulher submissa. O homem, em sua maioria, pelos relatos que eu já ouvi aqui, ele quer ser respeitado, ele quer ser admirado. São duas coisas que caminham juntas. Quando isso se esvai, quando a esposa perde isso em relação ao esposo, eu tenho a impressão que a situação já é gravíssima. Mas como vocês disseram aqui, até coisas complicadas podem ser revertidas. Como é que vocês acham? Fica aqui, os 4 microfones já estão abertos para vocês opinarem sobre esse assunto. Como admirar o homem que não quer nada com Jesus? É uma constatação que a nossa ouvinte faz. Qual a importância que existe para o homem que percebe que é admirado e assim é respeitado, e como reverter esse quadro é a pergunta que eu faço a vocês 4. Eu começaria dizendo o seguinte: a gente sabe que o amor da mulher, isso é fato, ele é nutrido, entre outras coisas, quando ela admira o seu esposo. Então, quando essa admiração vai embora, vai também indo o respeito, o amor, etc e tal. Mas eu diria o seguinte: não é possível que esse homem não tenha qualidades, meu Deus.
Não é possível que ele não tenha seus pontos fortes, ainda que não seja lá na questão espiritual, como a gente já falou enfaticamente, mas ele deve ter as suas qualidades. Então, querida, a dica que eu daria, não só para você que mandou a cartinha, como para tantos que estão nos ouvindo nesta manhã, é a seguinte: diminua as lentes em relação aos defeitos da pessoa e amplie as suas lentes sobre as qualidades que ela possui. Então, busca as qualidades do seu esposo, foque nisso aí e tente admirá-lo por esse aspecto, pelas qualidades que ele possui. Quem sabe assim você não consiga equilibrar essa dificuldade que você está tendo. Então é uma dica simples que eu daria para os nossos irmãos. A gente percebe pela leitura do e-mail que a situação está se agravando. No início parece que ele é um crente mais ou menos, meio morno, mas parece que agora na altura do campeonato, quando ela fala que não vai a evento, eu estava interpretando que não ia a programação extras. Mas porque ela que está colocando agora, parece que ele não quer nada com Jesus, né? Não vai a culto nenhum. Ele chega a dizer que tudo isso é besteira. E chega a dizer que tudo é besteira, parece que ele não é crente. Mas mesmo assim, minha irmã, eu diria o seguinte: insista em orar pelo seu esposo. Nosso colega pastor colocou aqui um exemplo fantástico da conversão do pai dele. Insista em orar, não perca de vista os pontos iniciais, os alvos comuns do relacionamento. Qualquer pessoa pode ser reavivado espiritualmente. Eu acredito na oração. É necessário que, de fato, ela tenha consciência que Deus formou o casamento para sempre. Ela tem que ter essa consciência. E aí, quando ela diz, como é que eu posso admirar uma pessoa que é desta forma? Eu acho que ela deve pedir a Deus, como já focou o pastor, para que ela possa ver as qualidades, que certamente esse homem deve ter muitas qualidades, e focar de fato no seu casamento, orar por ele. Talvez ela mesma tenha que mudar algumas coisas do seu comportamento para que esse homem possa admirar, porque realmente admirá-la, porque se ela já não mais está admirando, praticamente está dizendo, o que eu vou fazer? Não me serve mais. Que eu creio que ela está focando aqui bem claramente. É que a coisa se complica. Tem uma questão espiritual e tem uma questão relacional. Então, no ponto de vista espiritual, nós já discutimos aqui, já foram estabelecidas algumas até metas para que a nossa ouvinte possa desenvolver, para os nossos ouvintes desenvolver. Agora, quando isso também parte para o outro lado, ou seja, como admirar o homem que não quer nada com Cristo, ou seja, ela traz a questão espiritual, que é fundamental na nossa vida, e ao mesmo tempo conecta aqui com esse aspecto relacional. Perdeu a admiração, é provável que o relacionamento já tenha ido até pro espaço. Ou seja, mas ainda estão juntos, ou seja, ainda é possível propor uma forma, uma reforma, uma restauração, uma transformação, para que finalmente, pela graça de Deus, as coisas mudem, porque quando se perde a admiração, também se perde o respeito. São duas palavrinhas mágicas para os homens. Às vezes as mulheres não entendem isso. O homem diz uma coisa, a mulher chega e diz outra coisa completamente diferente. Um filho chega e diz, papai, eu posso ir? O pai diz, não pode. E a mulher diz, claro que pode, para palhaçada, claro que você pode. E acha que tá tudo certo. E acha que tá tudo bem. Tá passando por cima da autoridade dele, e às vezes isso para ele tem um valor muito maior do que a mulher pode imaginar. Ou seja, se não existir o equilíbrio nesse aspecto aí, a situação vai se complicar completamente. Pastor Rodrigo, sua opinião sobre esse assunto? Porque, JR, eu entendo que no gênesis de tudo, no início de tudo desse relacionamento, existiam outras qualidades que atraíam essa mulher. O poço foi aberto, foi encontrado água nesse poço, mas devido a essas circunstâncias, o poço começou a ser entulhado. Então, como foi colocado aqui, o foco dela está em uma coisa única, porque ela quer que ele se iguale a ela. Então eu quero que ele tem que ser igual a mim nesse quesito. Sendo que esse marido pode ser um excelente marido, um grande provedor dentro de casa, um marido que não implica com ela. Alguma coisa boa que ela tem, não é possível. Tem. Então ela tem que tirar um pouco esse foco aí negativo e colocar nessas qualidades. Jim Baria, uma querida ouvinte, dizendo, é muito difícil, eu e meu esposo somos cristãos, mas ele age assim,
como esse esposo dessa ouvinte, vai quando quer, não tem compromisso, eu é que tenho que levar e educar os filhos no caminho do Senhor, mas ele não dá exemplo. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes que está reafirmando que é muito difícil. E difícil é, minha querida e amada ouvinte. Os companheiros aqui estão reafirmando isso, exatamente expondo aqui, mas isso não é impossível. Quer ver uma coisa? Vamos ouvir aqui os nossos ouvintes, porque no Debate 93 você fala ao vivo comigo. No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Minha querida ouvinte, vou chamá-la carinhosamente apenas de ouvinte para preservar sua identidade. Quero agradecer a sua participação e a sua opinião. Você tem passado por isso, mas acredita que o amor é capaz de vencer qualquer coisa. É isso, minha querida ouvinte. A paz do Senhor, minha irmãzinha. Alô? Tá nervosa, minha irmã? Alô? Não tá. Acho que não tá aqui. Eu não tô. A gente tem que ouvir, senão não tem muito jeito. Conversa aí com ela. Veja se ela tá nessa linha para nós ouvirmos. Essa palavra dela é exatamente essa. Ela tem passado por isso com o esposo, mas ela tem orado, porque acredita que quando se ama se vence qualquer coisa. Quero agradecer a nossa ouvinte. Não deu para colocar no ar agora. Quero agradecer a sua intenção em conversar conosco, em compartilhar esta realidade. Em suma, esta é a palavra que traz a nossa ouvinte. Reverendo Marco Antônio. JR, uma coisa importante a ser destacado, que eu não posso chegar no céu sozinho. Eu preciso dar conta dos meus parentes. Isso significa que eu não posso abrir mão dos meus filhos, abrir mão da minha esposa, se em algum momento da caminhada eles fraquejarem. Eu tenho que fazer como o Senhor, ir atrás dessa ovelha, insistir na recuperação, orar por ele. Há uma expressão bíblica que a gente uma recomendação bíblica que parece que a gente não faz muito, que é admoestar. A expressão admoestar no grego é chamar ao lado para um compromisso. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Se eu vejo que o irmão não está com essa preponderância espiritual como antigamente, eu devo admoestá-lo, sentar com ele, sentar com meu esposo, sentar com minha família, falar dos nossos pactos iniciais com Deus e chamar a família uma reavivamento. Olha, mulher, marido, precisamos estar mais na igreja. Isso é admoestar. Agora, pastor, o senhor também não acha que chega uma hora, depois que você admoestou, que você falou, que você conversou, etc e tal, que a pessoa tem que querer, ela tem que desejar caminhar com as próprias pernas? Eu penso dessa maneira, sabe por quê? Porque senão aquele que admoestou e conversou e se sentiu responsável por isso, eventualmente, se esse indivíduo se perdeu ou não quer saber de Deus, a outra pessoa vai se sentir culpada. Mas será que eu não admoestei direito? Será que eu não orei o suficiente? Será que eu não fiz? Então, aí você incide num outro problema, que é a possibilidade do sentimento de culpa, de frustração daquele que fez o seu papel direitinho, etc., mas o outro não quis. Então, eu só quero partir um pouquinho para esse outro ponto, porque eu acredito que chega um momento que o marido tem que querer, o filho tem que querer. O meu filho tem 16 anos, tá? São 2 adolescentes, eu ainda insisto, falo e às vezes imponho certas coisas, mas daqui a pouco, 22, 23 daí para frente, ele vai ter que caminhar, ele vai ter que querer, e eu só tenho que ter a sensação do seguinte: cumprir meu dever. Falei, ensinei, mostrei, mas ele precisa caminhar. Não, pastor, eu acho que o senhor está corretíssimo. A pessoa tem que dar uma resposta. Mas eu insisto na afirmação de não abrir mão daquele que Deus colocou para os nossos cuidados. Insistindo, por mais que a resposta seja negativa, há um tempo de Deus determinado que eu não conheço. Essa proposta me parece ser bastante clara. O reverendo Marco Antônio propõe que o ouvinte não desista e que faça uma proposta. Olha, vamos desenvolver isso. A nossa ouvinte, ao compartilhar conosco, ouviu, e tantos outros ouvintes participaram conosco dentro dessa mesma linha. No relacionamento, pode ser que um esteja, vou usar a expressão, mais quente, mais frio, até o mais morno, dentro dessa possibilidade que a gente tem de entendimento apenas para ilustrar, mas a responsabilidade é exatamente de cada um de nós.
Não pese a responsabilidade para o outro, assuma a sua. Não deixe de orar, não queira ser apenas motivo da oração de alguém. Ore você também. Não desista do seu compromisso com Deus. Dobre-se diante do Pai, clame ao Senhor, busque ao Senhor, mesmo que seja a princípio solitariamente. Com a graça de Deus, com a caminhada da fé, Deus há de, pela sua imensa graça e misericórdia, preservar e produzir e ajudar nesses frutos. Vamos lembrar que a palavra da verdade do Evangelho, como diz a Bíblia, ela é viva, ela frutifica, ela nos renova, ela é criativa, ela é inovadora, ela faz nova todas as coisas. Isso assim exatamente nos ensina a palavra do nosso Deus e Pai. Pesquisa 93. Então, perguntamos se os nossos ouvintes acreditam que seja possível que haja acordo entre os cônjuges quando somente um deles quer se envolver com as coisas de Deus. E a gente encerra com 74% deles dizendo que não acreditam nisso. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso Debate 93. Vamos aos prêmios, então. A Rita de Cássia da Penha, do telefone 8513, final 85, participou da pesquisa, está levando para casa o CD Tudo Novo do Regis Danese. Já Giovana Azevedo de Maricá, telefone 3731, final 64, leva para casa o CD O Dono do Poder da Beatriz e o DVD Na Estrada da Aline Barros, que saiu pro Facebook, vai para Rosimar Teles, lá de Nova Iguaçu. Aliás, quero agradecer. Facebook da 93 FM. Elizabeth, Tristão, Laís Soares, a Diaconisa Ledenira, Rosiberi, a Egla, Joseli Lima, Elis Cardoso, a Diaconisa Ledenira, a Laís Soares, aqui a Gisele, a Rafaela, a Adriana, o Walter, a Rosângela, a Vanessa, a Nilceia, a Cristiane, a Lenira, a Elaine, o Márcio Moura, a Sandra, a Sandra Nascimento, a Sandra Januário, a Sabrina Vitório, muito obrigado aqui também o Cícero Santos, o Sérgio de Andrade, muito obrigado aqui o Biratã Pereira, Aline Martins, Érica dos Anjos, Evandro Ferreira, Bianca Barros, Auro Vanderlei, Franciele Medeiros, Rafaela Moraes, Ione Ferreira, Joelma Guimarães, Luiz Felipe, Ana Paula Santos, a Rose Moraes, a Joelma Guimarães, muito obrigado aqui a Nise Correia, Tatiana Alves, Eugênia Guimarães, o presbítero Demétrio, a Cláudia Rego, Vivian Freitas, Leonardo Martins, Merian Cláudia Bastos, Amanda Fernandes, Elisângela Carvalho, Línia Bulhões e mais uma galera participando comigo aqui no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até o Paulo Sérgio Almeida mandou um e-mail pra gente dizendo assim: parabéns pelo programa, eu descobri vocês na internet, eu tô muito feliz porque eu vejo que em meio ao debate vocês fazem com que os ouvintes não cristãos se aproximem, se tornem esclarecidos e em breve sentirão aí o chamado de Cristo. Ele é da Primeira Igreja Quadrangular do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, meu irmãozão, Deus te abençoe sempre. Obrigado aqui também, aqui participando comigo, o Lucas Batista, o Hernani Valadão, a Rosemar, a Amanda Fernandes e o Jonatas. Marcela, o Jonatas dá a seguinte opinião que eu queria ouvir a sua ponderação sobre esse assunto. As mulheres falam o que não pensam, quando vão pensar, já falaram. Quer dizer que ninguém pensa, então. O Jonatas. Quem tá perguntando é o Jonatas, eu não. Entendi. Jonatas tá falando, as mulheres falam o que não pensam, quando vão pensar, já falaram. Eu vou pegar carona com o pastor Romulo. Vai pegar carona, vai ir pra onde? Não trabalha mais hoje, não? Daqui a pouco eu vou lá pra igreja. Tá, vai. Tem gente que realmente fala o que não pensa, mas esse não é um problema só das mulheres, inclusive não é um problema de as mulheres sábias e os homens sábios vão aprender a ouvir antes de falar, e quem sabe às vezes até ficar quieto, porque o provérbio fala isso, né? Então isso vale para meninos, né? E vale para meninas. Então não é uma questão de gênero. Ninguém pode dizer que a mulher fala muito, que o homem fala pouco, embora cientificamente nós tenhamos mais capacidade de falar, de se expressar. Palavras. Então você não tá zangada com o Jonatas, não. Não, ó, um beijo pro Jonatas. Respeita a opinião dele tranquilamente. Eu acho que ele só tem que reavaliar. Exatamente. Não, ele vai entender que é uma questão. Você tá falando com a questão de eu tô certo, não tá falando que ele tá errado. Não. Você tá falando que está certo. Não, errado quando ele generalizou que são quando generalizou que são só as mulheres, né? Exatamente. Muito bem. Então, entendi. Tem mais algo que quer falar? Algo mais.
mais. Pois não. Tenho mais capacidade de falar palavras do que vocês homens. Fale. Sebastião Jesus Fique à vontade. Fritz diz assim: eu sou ouvinte assíduo do debate, quero dar parabéns ao JR e a toda a equipe, vocês são uma benção. Mas o que você quer falar? Não quero mais nada, você pode falar do culto mais Pode tarde? falar, então vamos falar do culto agora. Olha, hoje à noite, minha gente, olha quem vai estar cantando, ó. Quantos filhos choram a separação dos pais. Ministério Sarando a Terra Ferida com essa música linda, minha gente. Deus da família. Hoje à noite, no culto da 93 FM, na Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Meier, nós vamos ter também William Nascimento. Olha o William aí, ó. Amor, tá todo mundo olhando. Que isso? Pra ver se a gente vai chorar. Que isso? Faz isso não. Enquanto isso estou temendo. Não, fica tranquilo, vai dar Quem tudo certo. mandou eu inventar de William Nascimento com essa música linda do CD Amo Você, volume 19, essa música linda, Beijo no... Se ele cantasse a música hoje lá, que é isso, é melhor. Olha quem vai estar lá também, ó. Sofri todas as humilhações. Arielle Bonatti. Bênção, minha gente, com Arielle Bonatti, William Nascimento, o Ministério Sarando a Terra Ferida, hoje, a partir das 7 horas da noite. Ô pastor Rômulo, diga uma coisa aqui para os nossos ouvintes. A rua é Rua Adriano, número 115, no Meier. O Meier é um bairro de fácil acesso. E a igreja? Dá aí um ponto de referência. Deixa eu dar um alô aqui. Se você vier pela 24 de maio, certo, de carro, você vai passar pela estação do Meier. Mais adiante, você vai ver o Hospital Pasteur do seu lado esquerdo. Continua em frente, 300 metros adiante, você vai ver o posto Shell. Posto Shell. É o único que tem. Aí você dobra à esquerda no posto Shell, você já está pertinho da nossa rua. De quem está indo pela 24 de maio, à direita vai estar a linha férrea. Aí vai passar à esquerda pelo hospital, o posto Shell, na primeira esquerda, após o posto. Após o posto, você dobra à esquerda, depois à esquerda de novo, você está na Rua Adriano. Esquerda. Esquerda. Se você vier pela 24 de maio. Agora quem vem de cima? Quem vem de cima? Linha amarela, por exemplo. Quem vem da linha amarela, desce ali nessa entradinha ali do hospital. Não, pela linha amarela você pode sair na Dias da Cruz mesmo, segue em frente, você vai passar o mercado Preso Nick, aí tem uma entrada à esquerda, você pode entrar ali na Rua do Canal, já sai na Rua Adriano. Olha só, irmãos, muito uma fácil, referência fácil. A Rua Adriano fica na rua da 26ª Delegacia de Polícia. Quem já frequentou então, sabe muito bem onde é que é, entendi. Se você está por ali nas imediações, é só dar uma perguntadinha. Rua da 26ª Delegacia. Qualquer um. Gostou, né? Gostou, né? Não, mas porque eventualmente a pessoa já foi lá fazer um boletim de ocorrência, foi prestar uma queixa, não é isso? Então quem vem de Quintino, que é ali do ladinho, muito fácil, Madureira também muito fácil. Trem, estação do Engenho Novo, ou estação do Engenhão ali. Tanto uma quanto outra você vai andar um pouquinho, elas não ficam tão perto da Adriano, mas dá pra ir a pé. Então é mais ou menos isso aí. A partir de que horas a igreja vai estar aberta, pastor? Olha, gente, a partir de 6 horas, 6h30, mas 6 horas a igreja já está aberta. O povo chegando, já vai estar lá, acomodações, ar-condicionadozinho ligado. Olha aí. E a gente vai bater um papinho e às 19 começamos a nossa reunião, se Deus quiser. Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meia, pastoreada aqui pelo querido pastor Rômulo Rodrigues, hoje, Rua Adriano, número 115 no Meia, com a participação especialíssima de Arielle Bonatti, Ministério Sarando a Terra Ferida, e o William Nascimento, com a pregação do reverendo Rui Barbosa, que é companheiro nosso aqui, debatedor, e é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Bangu. Alô Bangu, alô Zona Oeste. Hoje, todo mundo no Meier, vamos participar dessa grande festa, desse culto de louvor ao nosso Deus e Pai. Se Deus quiser, lá também estaremos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na
93 FM. A JR diz aqui um de nossos queridos ouvintes: está tudo errado no ministério que participo na igreja. Eu já conversei com os meus líderes, sabe, mas meu esforço foi à toa. Há muita soberba, panelinha e autossuficiência. Eu sinto que alguns de nós somos colocados em uma espécie de geladeira. Olha a geladeira aqui outra vez. Eles estão vendendo geladeira demais aí, hein? O pessoal tá pensando demais em geladeira. Olha a geladeira aí. Só que lá era geladeira espiritual. Não é freezer ainda. Aqui põe a pessoa numa espécie de geladeira. Alguns usam a expressão no banco, né? Mas é melhor entre banco e loja de eletrodoméstico, a loja eletrodoméstico. Então, muito bem. Desobedecer um líder, mesmo quando ele estiver errado, pode ser considerada rebelião? Todo líder de fato foi constituído por Deus? O que fazer quando o avanço do ministério depende da mudança da visão da liderança? Qual a melhor forma de acertar as diferenças com os nossos líderes? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Rômulo Rodrigues. Aquele abraço, meu irmãozão. Opa, eu que mando um abraço para todo mundo aqui. Obrigado pelo carinho do convite. Até logo mais, se Deus quiser. E eu termino aqui com a minha frase: estar no debate é sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais. Um beijo a todos e até a próxima. Reverendo Marco Antônio, obrigado. Um grande abraço, irmãozão. Eu que agradeço, JR. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha filha Priscila, que está aqui no estúdio, a minha primogênita. Olha aí. É minha filha linda, Priscila, e também minha filha Patrícia Moreno, também bonita, e minha esposa, que deve estar me ouvindo também agora. Sensacional. Obrigado, meu irmão. Pastor Rodrigo, obrigado. Um grande abraço. Eu quero mandar um beijo especial para minha esposa Valério, Davi, que assiste o debate todo dia. Fala assim: ó, quero gravar a vinheta com o JR. Falei, um dia a gente vai gravar. Não grava? Por que não grava? Um beijo especial para Nova Vida de Itacuruçá, o povo maravilhoso lá. Deus abençoe a todos. Bênção puríssima. Pastor Pedro, obrigado. Um grande abraço, meu irmãozão. Eu é que agradeço. Quero trazer uma palavra para as nossas amadas igrejas. Domingo próximo é o dia do pastor. Olha aí. Faça uma grande festa. Pegue ali o melhor. Olha aí, um bom presente. Dê um bom presente para o seu pastor. Quero mandar um abraço para minhas meninas, minha esposa Elisete, Giovana, também para a minha igreja, a primeira igreja batista em Jardim Terra Firme. Vamos esclarecer que é dia do pastor Batista. Não, peraí, mas é para todos. Pode ser já comemoraram o metodista, mas meu ver, ele quiser comemorar o dia do pastor Batista lá na minha igreja, eu tô junto. Esta é a palavra. Eu amo os batistas. Nova Vida é quando, Rodrigo? Nova Vida é quando? Não sei a data. Não lembra. Você lembra, o pastor Rômulo? Tem dia do pastor? É mesmo? Então aí, então já que vocês não lembram, né, pastor Pedro? Já que não lembram, tem algum tema que vocês gostariam que fosse? Todo aniversário tem um tema. Tem um tema do aniversário. Às vezes o tema é Apple. Tecnologia. É um bom tema. É um bom tema. Smartphones. Também é um bom tema. Vocês estão de brincadeira, não é, rapaz? Vocês estão demais hoje, pelo amor de Deus, é muita bênção. Vamos agradecer a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado a sempre Doce Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos. Vou pedir aqui, por gentileza, ao pastor Rodrigo para orar conosco. Nós vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre todos os nossos maravilhosos ouvintes. Vamos lembrar do culto desta noite e pedir a Deus que console os enlutados e cure os enfermos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade. Entregamos cada ouvinte que nos escuta, ó Deus, em qualquer parte do Brasil e até do mundo. Obrigado por essa rádio. Obrigado, Senhor, pela oportunidade hoje que tu darás ao culto maravilhoso que acontecerá. Direcione tudo de acordo com a tua potente mão. Entregamos as famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos, que o Senhor venha ser o conforto e o consolo que sempre tem sido para todos nós. Te louvamos por esse dia. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.